Olá, eu sou Eduardo Damasceno, vou estar falando neste vídeo sobre fluxograma de desenvolvimento de jogos educacionais. Meu e-mail, para quem depois quiser anotar, né, tá aqui embaixo. E aí a gente pode conversar também offline, né, pelo e-mail. Então vamos lá. Primeiramente, para a gente começar a pensar em desenvolver um jogo, né, ou um objeto de aprendizagem lúdico para a criação de um artefato, seja mesmo um jogo, seja apenas um objeto de aprendizagem, uma ferramenta educacional, antes da gente chegar lá nessa ponta, né, de usar ele pedagogicamente, primeiro nós temos que conhecer o que é que nós vamos fazer, né? Não é só a nossa experiência enquanto docente, não é só a nossa experiência em sala de aula que vai ditar o que eu vou fazer ali com a tecnologia. Então, antes da gente chegar lá, vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Na BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, tudo bem? Depois você acessa aqui no e-mail, o linkzinho, perdão, você vai acessar aqui, basenacionalcomum.mec.gov.br e vai escolher qual é a melhor, próximo, né? Você, na verdade, se identifica com a sua área, né? Mas aí você escolhe um dos elementos que você deseja trabalhar dentro do que é preconizado, ou seja, o que se espera que o professor faça em uma certa disciplina do ensino fundamental e do ensino médio. Tá? Ela é dividida em duas partes, ensino fundamental e ensino médio também. Tá? Bom, então, vamos começar os primeiros passos. Para chegar num jogo como esses aqui que nós temos, né? Como esse que nós temos aqui, sendo mostrados aqui do lado, temos ainda um grande caminho a percorrer. Para a gente começar esse caminho, sempre o primeiro passo é consultar a BNCC. Em seguida, a gente tem que tentar identificar a área de atuação que nós queremos fazer. Por exemplo, se é um jogo que vai ajudar a memorizar fatos importantes de história, eu tenho que relacionar ele dentro do que se é esperado como habilidade e competência, né, preconizada pelo BNCC. Tá? Então, a gente procura primeiro a competência a ser criada e depois a gente desenvolve sempre a habilidade. Só que, além disso, nós vamos precisar fazer alguns elementos que são de jogos, tá? Que é a identificação das características do jogo. Tá? Essa identificação aqui é importante pelo seguinte, ele vai ser um jogo de memória, um jogo de perguntas e respostas, um jogo de raciocínio lógico, alguma coisa que ele tenha que fazer utilizando a sua habilidade óculo manual, ou seja, ele tem que estar de posse do controle. Nós temos que separar bem isso, porque o nosso objetivo, quando criamos um jogo educacional, é que o aluno, né, que está utilizando, vamos chamar ele de usuário nesse momento, aquele usuário que está utilizando o jogo, né, ele tem que ter um objetivo bem claro, tanto para usar o jogo e esse jogo, né, se nós vamos definir ainda sobre o enredo dele nos próximos slides, ele tem que fazer algum sentido com as habilidades e competências que nós temos preconizados lá no BNCC. O segundo, né, segundo não, na verdade é o sexto detalhe, né? O sexto detalhe, quais são as funcionalidades que queremos desse jogo? Esse jogo aqui ele tem que funcionar da seguinte forma. Ele tem que funcionar, né, com um botão da direita, da esquerda, para cima e para baixo, tem que funcionar com mouse, tem que ter som, tem que ter efeito, tudo isso a gente tem que pensar. Né? Mas nesse momento é papel e caneta, não precisa nenhuma ferramenta. Com papel e caneta você consegue elaborar tudo isso. Tá? E agora, o último e o mais complicado é relacionar qual é a abordagem pedagógica, ou que eu posso chamar também de tópico pedagógico, que eu estou inserindo na utilização deste jogo.
ele vai me ajudar a construir um significado, é uma linha de raciocínio. Ele vai me ajudar a reforçar um significado já construído em sala de aula, numa aula expositiva, ou ele vai despertar o aluno para criar o seu próprio conhecimento. Ou seja, o aluno tem que descobrir as regras do jogo e relacionar como ele funciona com as atividades propostas pelo professor. Tá? Então, os tópicos pedagógicos têm que ser bem definidos também. Ou seja, o que eu quero que ele faça com o meu jogo. Né? Meu objetivo de sala de aula. Ok? Então, vamos lá. Bom, aí, no material, talvez a imagem fica um pouco pequena e não dá para você perceber, né, o tamanho do fluxograma. Mas o fluxograma, ele é usado para a gente tentar identificar quais são as ações que temos de tomar e em que momento nós temos que fazer essas ações. Tá? Então, nós temos lá, ó, nós vamos começar a pensar no que fazer. Consultar, vou fazer um jogo, vou fazer um artefato computacional, que vai ser só informação, ou fazer um objeto de aprendizagem. Né? Objeto de aprendizagem também é uma pequena parte, pode ser uma pequena parte de um jogo, pode ser só uma multimídia e tal. Bom, consultei a BNCC, consultei aqui. Depois de consultar, eu vou, né, identificar a área que eu vou estar trabalhando. Houve a identificação das competências gerais? Se sim, eu escolho aquela competência específica. Se não houve a identificação das competências gerais, ó, competências gerais aqui, nem adianta ir para as competências específicas. Vai voltar a pesquisar, vai dando uma olhada para ver se você tem condição de aplicar essa competência, né? O desenvolvimento dessa competência. Caso não, volta para cá para identificar a área. Caso sim, ele vai escolher e aí nós vamos trabalhar aqui, ó. Há alguma competência específica além da geral que eu tenho que trabalhar? Olha que interessante, porque se há essa competência específica, vai, né, com certeza, né, vai ter uma habilidade que eu tenho que, ao final do meu jogo, ter criado. Porque se ao final do meu jogo essa habilidade não foi criada, não foi desenvolvida, tudo que nós estamos fazendo está errado. Então, você tem que pensar nisso. Não é um jogo para divertir, é um jogo, tá? É uma multimídia, pode ser um objeto de aprendizagem que tem o objetivo de, né, reforçar, criar ou incentivar. São 3 elementos que vai ter que ser pensado para esse jogo. Aí nós vamos lá. Características fundamentais. São os personagens, são partes do enredo, né? Personagens. No personagem você tem o herói, você tem os inimigos, ou as dificuldades que esse personagem passa, né? E depois nós temos os que a gente chama de atores, né? São 2 tipos de atores. Aqueles atores que podem se movimentar livremente na tela, que são, o pessoal chama também de NPC, Non-Player Character. A gente fala de atores, estão lá, não é o jogador, estão lá os bichinhos andando lá em algum cantinho. E aqueles que não são atores parados, né? Pode ser algum objeto que no espaço ali, né? Que se encostou nele, né? Ele é parado, encostou nele, acontece alguma ação. Então, a gente tem que pensar nisso também, tá? Feito isso, né? Lá no enredo a gente vai trabalhar bastante isso. Você vai elicitar as funcionalidades do software. Aqui nós estamos pensando em este software deve fazer o que? Imprimir o resultado, comparar, ele deve salvar a fase que o jogador está, ele pode começar do zero, ele sempre quando ele errar, ele tem que voltar lá no início e começar tudo de novo. Né? Bom, feito isso, você vai elicitar os tópicos pedagógicos. Lembrando, né? Se você vai pensar numa coisa que é para te ajudar, tem que te ajudar em uma competência específica, né? Não é te ajudar no geral. Você tem cada vez mais afunilar, tá? Bom, elicitando isso, ou esclarecendo, elicitar ou esclarecer, pode ser usado o mesmo verbo, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos para o desenvolvimento propriamente dito, né? Aí nós temos o desenvolvimento do software, seja ele como for, em qualquer linguagem.
E aí nós vamos testar esse software, né? Geralmente a gente faz um teste de mesa, faz um teste local, né? Para verificar se ele consegue, se não tem nenhum problema de funcionalidade. Mas antes aqui, eu tenho uma pergunta a fazer. Será que alguém já desenvolveu alguma coisa relacionada para o BNCC? Se sim, vamos procurar no Google, vamos procurar na internet. Se não, né, vamos desenvolver, não vamos recriar a roda, né? Não precisamos reinventar a roda. Vamos ver, se já existe, vamos pegar. Vamos pegar pelo caminho mais fácil, né? Existe o software, existe o jogo. Então, o que nós temos que fazer? Como que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com um protocolo de aplicação que você vai ver nos próximos slides, tá? Depois do teste, né, construção do desenvolvimento do software, o teste para verificar se não tem nenhum erro, não está nenhuma, não travas, não tem alguma coisa que impeça da execução pelo aluno, também é aplicado o protocolo de aplicação. E nós vamos falar especificadamente sobre o protocolo de aplicação nos próximos slides. Agora, pensando no que nós estamos criando, né? Nós estamos criando desse jogo. Nós temos que lembrar que esse jogo ele tem que engajar o aluno, né? Se ele não tiver engajado, não vai servir de nada. Então, para a gente favorecer o engajamento e aumentar a motivação do aluno em aprender mais sobre uma certa área, nós começamos definindo a história do jogo. A história ou o enredo que se passa o jogo é um dos elementos mais importantes dessa dinâmica. Por quê? Porque neles vão estar descritos os personagens, qual é o cenário de fundo, quem é o vilão, quem é o herói e como se vence, né? A gente chama de história do jogo. Definido isso, nós vamos para os artefatos do jogo, ou seja, tem alguma coisa lá que eu quero que coloque um som, coloque uma animação diferente, um desenho diferente, chamado sprite ou avatar. Às vezes eu tenho alguns objetos que eu quero que coloque, ele que vai fazer, vai gerar algum significado para o aluno. Né? E por último, né, nós vamos trabalhar depois em procurar a evidência pedagógica, né, a partir do protocolo que nós vamos criar, da evidência pedagógica, né, que esse jogo favorece ou, né, ele estimula, ele reforça conhecimento, ele cria seu próprio raciocínio. Nós vamos ter que trabalhar nisso, encontrar essa evidência, tá? E assim nós terminamos ali, né, com a aplicação do jogo em sala de aula. Parece ser um processo demorado, né? Mas não é tanto, não. É a primeira vez que você olha e você fala assim, puxa, é complicado. Mas quando você começa a desenvolver, né, começa a criar alguma coisa diferente, você vai se apaixonando pela área. Para você entender como é que funciona o storyline também, em português, ficaria o nome certo seria enredo, né? Enredo do jogo. Bom, o que você vai fazer aí com esse storyline? Primeiro, eu consigo entrelaçar as ações, as histórias, as caminhadas que o personagem que nós estamos criando tem no jogo? É só lembrar, se você assistiu alguma vez alguma novela, ou algum seriado, ou alguma série do Netflix, você vai ver que está tudo entrelaçado. Tudo está ligando um universo no outro. Nós vimos aí, né, nos filmes da Marvel, um universo está ligado no outro. Né? Detalhe, quanto mais entrelaçado é o enredo, mais prende a atenção. Né? Quanto tempo aí nós ficamos sentados assistindo, né, os Vingadores, que junto o último, né, que acabou com Tony Stark. E quem não assistiu já era. Né? Bom, acontece isso, então você tem que entrelaçar todas as histórias. Não é fácil. No caso da Marvel, é gigantesco. Mas no caso do seu artefato computacional, no seu jogo que você está propondo, depois que você identificou, claro, as habilidades. Né? Habilidades que você tem que fazer ali para desenvolver, quais são as competências. Então fica bem mais fácil de você desenvolver um enredo, tá? E aí você consegue trabalhar essa questão de motivação. Eu separei aqui
né, um texto para você ler depois, tá? Que ele diz assim, não é um texto, é uma compilação de vários textos, tá? Que é o Storyline como ferramenta educacional. Tá o linkzinho ali e na hora que você acessar lá o material, ele vai ter esse linkzinho, você clica nele, ele vai lá para um texto. Não é objetivo trabalhar nos tipos de elementos de storyline, mas pelo menos o básico do básico você consegue ter uma noçãozinha ali. Tá? E de maneira geral, a gente pode simplificar o processo de criação de enredos em 3 etapas. A primeira etapa, chamado também ato, né? Ou stage 1, né? Ou ato 1, é o ato no qual a gente começa contando, né, a história, né? E começa criando todo o personagem, todo o diálogo, todo o cenário. Então a gente começa escrevendo. Por exemplo, primeiro ato, a introdução. Era uma vez um macaco chamado Donkey Kong e seu sobrinho inseparável Diddy Kong. Todo dia, eles saborearam suas bananas em uma enorme reserva de frutas debaixo da casa do Donkey Kong, localizado no Congo Jungle. Até que um dia, o pirata King K. Rool e seus capangas roubaram todas as bananas do protagonista. Opa, você aí tem uma ideia de como é que começou a história. Nessa aí você tem já a identificação de quem são os personagens principais, como é a aparência deles, tá? A relação do Player 1, Donkey Kong, e o Player 2, Diddy Kong, tá? E o que eles fazem? E aonde eles estão? Eles estão aonde? Né? Eles estão no Congo Jungle, é uma floresta. Né? E opa, e aqui eu já começo a ver o meu inimigo. Quem é meu inimigo? O King Rool. O King Rool. Tá? Esse inimigo aqui, ele já começa a ser declarado. Aí eu tenho a apresentação completa aqui de todos eles. E aí, o que eu faço? Eu sei o que é que aconteceu. Olha, roubaram todas as bananas dos nossos heróis, dos protagonistas. Então, o que vai acontecer? Com esse enredo, a gente provoca que vai ter alguma coisa que atrás das bananas. Aí nós chamamos isso de jornada. Jornada é o ato 2, ou stage 2, ou simplesmente palco 2 ou estágio 2. Na jornada, sempre começa assim. Eu deixei tudo em preto, tá? Para que você consiga, a partir desse croquis, vamos falar assim, você consiga projetar o seu, tá? Então vamos lá. No ato 2, por causa disso, a dupla sai em busca do seu tesouro, as bananas, coletando bananas no caminho e enfrentando inimigos. Opa, esse aqui, ó, King Rool, é o inimigo, é o boss, é o chefão, é o mais difícil de todos. No meio do caminho, ele tem alguns inimigos lá mais simples, que vai acabar desenvolvendo algumas características, né? Por isso, eles encontram diversos animais. Opa, então, se ele encontra diversos animais, que estão dispostos a ajudá-los, quer dizer que eu tenho outros atores que vão fornecer alguma coisa. Né? A gente chama esse fornecimento de alguma coisa de baggage, ou de bagagens, né? Ou, né, que a gente pode falar assim de coisas que você coloca nos seus armazéns, também é conhecido como armazém, né? Você vai colocando coisas no seu armazém, na sua lá, e aí, à medida que você vai precisando de elementos desse armazém, no decorrer da história, você tira, né, e utiliza. Né? Bom, e por isso eles conseguem vencer os desafios e chegar ao barco pirata do vilão. Aí, opa, cheguei lá no ponto principal, no ápice. Quando eu cheguei no ápice, eu tenho o que a gente chama de crise e solução. Né? Criou-se a crise, que é o quê? É o que eram as bananas de volta.
A solução qual que é? Enfrentar o pirata, né? Então, a gente vai para o Stage 3, ou Ato 3, né? Que é crise e resolução, né? Até que, finalmente, eles enfrentam o King Crow, derrotando e recuperando toda a sua reserva de bananas. Ele resgatou o prêmio, ele foi premiado quando ele chegou lá nas bananas, e claro, né, é o prêmio máximo resgatar as bananas. Desde então, toda vez que sai de casa, o Donkey Kong confere seu tesouro. E aí vem para o final da história, né? A moral da história é: com a ajuda da família e dos amigos, é possível vencer os desafios. É bem simples esse jogo. É uma criação. Esse aqui é o exemplo padrão da Pixar. Né? A Pixar produziu diversos e diversos filmes. Toy Story, né? Encantados, Carros, né? Procurando Nemo, Procurando Dory. Então, assim, são vários elementos ali que a gente consegue encontrar a mesmos 3 atos, tá? As mesmas composições aí. Então, aqui, ó, rapidinho você vai ver, tá? Como é que é o gameplay, né? Ou seja, você saiu da storyline e agora como é que fica o gameplay, como é que fica a versão quase final, né? Se fosse no cinema, como é que seria um teaser ou um trailer do filme, né? Está em inglês, né? Aí você vai ter que vai verificar lá, ó, é o Diddy Kong, o Donkey Kong, né? Ele vai tentando vencer as atividades, né, que são propostas para ele. Aqui, o objetivo é só, né, distrair, distorcer um pouquinho, né, distrair um pouquinho, né, para poder ser um jogo divertido, né? Ok? Vamos lá. Bom, depois de escolhido o jogo, escolhido o artefato que você vai usar em sala de aula, você vai escolher um protocolo. Protocolo que não é um protocolo como esse aqui que você está vendo aqui do lado, né? Esse aqui, vai aparecer um xizinho dele em algum momento. Ah, ali agora apareceu um xizinho. Esse aqui não é. Protocolo não é esse elemento que a gente recebe quando você entrega o documento. Protocolo é algo além, tá? Esse protocolo é um conjunto de ações que nós iremos estabelecer para chegar ao mesmo resultado do exercício, tudo bem? Bom, um protocolo de avaliação tem um objetivo de guiar os aplicadores na execução da avaliação com o público-alvo, no caso, os nossos estudantes. Eu deixei separadinho para vocês aí também uma sequência básica de elaboração de protocolos de pesquisa, tá? Tem aqui, ó, tem depois no linkzinho que vai no material, depois você dá uma olhada. Não é o objetivo nosso ficar trabalhando nesses protocolos, mas o que é importante, opa, vou aplicar em um grupo, né? Eu preciso, ó, tem qualquer coisa que eu faça, né? Falei de fazer aplicação com seres humanos, eu tenho que seguir um protocolo de pesquisa. Então, esses protocolos aqui, muito bem destilados, né? Muito bem explicados pelo professor Braulio Luna, tá? Foi fantástico esse aqui. E olha que essa publicação é na área de cardiologia, tá? É bem antiga, mas é um texto bem simples e bem fácil de ler. Tudo bem? Pessoal, muito obrigado pela atenção e quem sabe aí nós nos encontramos também pessoalmente nas avaliações, né, dos TCCs e também nas provas. De repente aí um polo pode estar vindo aqui ou estar me deslocando para algum polo para também conhecer vocês. Meu grande abraço e obrigado.